Eu sei que tu estás presente neste lugar, Senhor. Senhor, a tua serva irá ministrar a tua palavra. E bem sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas e que já está no coração dela aquilo que irá passar para nossos corações, Senhor. Nos dá, Senhor, sensibilidade para ouvir e entender a tua palavra, Senhor. Use a tua serva neste lugar, Pai. Vá falando em nosso meio, que a tua palavra venha produzir o efeito genuíno, Senhor, em nossos corações. Que a nossa mente esteja voltada ao teu trono. E a tua serva, Senhor, usa ela poderosamente em nosso meio. Vai dando discernimento através dela, da tua palavra neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos nesta noite. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, nesta noite. Estou grata a Deus pelo privilégio de estar convosco. Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, verso 41, que já foi lido nesta noite, mas eu gostaria de reforçar apenas este versículo e não todo o texto proposto para o tema. Diz a palavra do Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Tome o seu assento, muito obrigado. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele me concede de estar nesta casa pela primeira vez, mesmo que já tenha estado algumas vezes na Catedral da Baleia, que é a sede daqui desta congregação. E assim fazendo, quero agradecer a Deus e louvá-lo pela vida do pastor João Adair, de sua querida esposa, pastora Kátia, seus papais, né, seu pai, pastor Edson, e a mamãe, pastora Terezinha, congregam conosco ali na sede da Fama. E eles costumam me tratar como filha. Então, a pastora Kátia é minha irmã. Eu estou feliz pelo privilégio de poder servir a Igreja do Senhor nesta noite, de conhecer o pastor Argileu e a pastora Clélia. Um prazer estar com os irmãos aqui. Agradecer a Deus pela vida da pastora Elizabeth, que nos convidou, que foi o contato para que estivéssemos aqui. Um prazer conhecer a coordenadora da CIB da Catedral. Que Deus abençoe sua vida. Louvar a Deus pela vida do meu filho, que me acompanha nesta noite. São raras vezes que eu atendo algumas agendas esporadicamente, e muito difícil ele estar comigo. Mas hoje o feriado deu certo, e eu estou muito feliz, meu filho, de ter você em minha companhia. O Azaf é um obreiro já na casa do Senhor, auxiliar de trabalho, lidera pequeno grupo, prega a palavra de Deus na igreja, na nossa catedral, é um pregador. E também é um grande baterista, né? Foi o primeiro ministério dele, foi com a bateria. Toca bateria desde os 5 anos de idade. E nós louvamos a Deus pela vida do meu filho. Eu também tenho uma filha de 24 anos e servimos ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério Fama. Já vai completar 17 anos e há 16 anos servindo, cuidando da CIB Fama como coordenadora geral no campo. E há 2 anos e meio estamos também na direção da Faculdade Assembleiana do Brasil, a FACEB, que é a faculdade que é mantida pelo Ministério Fama e também pelo Campo de Campinas, Bispo Oides e o pastor Abinair. Nós temos servido ali naquela missão e somos gratos a Deus por esse privilégio. E antes de entrar na palavra, eu peço licença ao pastor para colocar à disposição dos irmãos da igreja. Tem mais ou menos 4 meses que eu lancei este livro, que tem como tema liderança, um olhar criterioso sobre liderança feminina à luz das Escrituras. Esse livro, ele nasceu a partir de uma necessidade do nosso trabalho com a CIB Fama, a partir de algum olhar que eu vinha tendo, visitando as nossas igrejas, as nossas congregações, e percebendo, às vezes, assim, uma falta de atitude realmente bíblica de atuar como líder nas congregações, as mulheres
mantendo a sua feminilidade. Infelizmente, a gente tem um histórico, e não é pouco, de algumas mulheres que, quando exercem posição de liderança, elas acabam perdendo um pouco da feminilidade e adotando um autoritarismo tão exacerbado que se torna um pouco feminista. E a igreja não é lugar de feminista. A igreja é lugar de mulheres femininas que entendem que o Senhor nos levantou como adjutora. Deus levanta mulheres para estar ao lado de homens realizando a obra, não é? Esse é o nosso papel e nós somos gratos a Deus. E esse livro está à disposição dos irmãos. Nesses 4 meses nós já temos ministrado esse livro em alguns cursos de mulheres em Goiânia. E no sábado passado nós realizamos o 8º encontro desse curso e somamos ali 3.000 mulheres que já participaram desse curso, 3.000 livros que já foram disponibilizados a essas mulheres que exercem liderança ali na Grande Goiânia, e nos colocamos à disposição também dos irmãos, das mulheres, da igreja toda. Esse livro não é para ser adquirido só por mulheres, é muito importante que os irmãos conheçam a nossa proposta. A gente apresenta qual é o formato de trabalho do Ministério Feminino no Ministério de Madureira, como que nós aprendemos com a nossa bispa, com as nossas pastoras, e Deus tem abençoado esse trabalho. O livro todo foi avaliado e chancelado pela nossa bispa Keila e pela minha bispa estadual, bispa Neuza César Carmo, e a minha pastora local, pastora Meire Ferreira, que é a minha pastora ali no Ministério Fama. Querido, vamos à palavra? O tema proposto para hoje é um tema muito importante. Eu quero parabenizar o pastor, a igreja, por colocar um enfoque num tema que não é comum na atualidade em muitas igrejas, que às vezes nós somos convidados a pregar. Festividade geralmente caminha muito por um tema de autoajuda, você vai ter, você vai fazer, vai acontecer, e às vezes a igreja não quer parar para refletir na sua posição de responsabilidade diante daquilo que a Bíblia nos orienta, do que realmente nós precisamos viver no nosso dia a dia para que possamos alcançar a eternidade. E a parte maravilhosa do culto de hoje, eu estava ali sentada e desde a hora que o culto começou, eu peguei o celular e ainda passei uma mensagem para o meu filho. Aqui parece Volta Redonda. Volta Redonda é minha igreja de origem no Rio de Janeiro. Fui criada lá pelo meu avô, pastor Nicodemos Loureiro. Eu sou nascida na cidade do Rio de Janeiro, sou filha do saudoso pastor Osiel, da saudosa dupla Otoniel e Osiel. Alguns irmãos aqui conheceram? Isso. Sou sobrinha do pastor Oséias de Paula, e anteontem, nós estivemos ali no Rio de Janeiro para um momento de família bastante triste, mas é uma tristeza que ao mesmo tempo se mistura com alegria. Fomos sepultar o nosso tio, o pastor Otônio de Paula, pai. Não o pastor Otônio, que é deputado federal, mas o pastor Otônio, que é o deputado estadual, ali no Rio de Janeiro. Há 6 meses ele foi diagnosticado com câncer no fígado, e num período de 6 meses foram várias batalhas de tratamento, mas o Senhor quis ele para si. O salmista fala, o Senhor toma para si aquele que lhe é querido. Deus quis ele para si, e nós glorificamos a Deus pela história maravilhosa que o nosso tio deixou aqui nesta terra, como um servo de Deus, fiel, e tantas coisas boas que ele fez para a sociedade carioca. Mas eu estava aqui no cultuando e relembrando muito a minha igreja em Volta Redonda. Goiás é muito diferente do perfil de culto do Rio de Janeiro. Goiás não tem conjunto de departamentos, o Ministério de Louvor assim, na coletividade, é um culto muito diferente. E hoje aqui, quando eu escutei quarteto, irmão, eu falei, Jesus, voltei para o Rio, Graças a Deus, achei muito bom, mata um pouco a saudade. Então, o modelo do culto aqui é muito parecido com a igreja em que eu fui criada, em Volta Redonda. Mas o tema de hoje, os louvores que foram entoados aqui, eles já nos dão uma introdução do que Deus quer tratar com a igreja nesse tempo de congresso. Um congresso que traz a atenção de todos os irmãos para a necessidade da vigilância e da oração. Exatamente porque aqui nesta terra nós somos carne, e essa carne precisa ser a todo tempo santificada, a fim de que ela não caia em tentação.
E já foi louvado aqui pelo quarteto que tudo é vaidade, que só em Cristo existe a verdadeira liberdade. Depois aqui o Ministério de Louvor cantou esse hino tão precioso que diz: só entra no céu aquele que for fiel. Vigiai e orai, o noivo vem. Aleluia! E aí quando a gente pensa nesta palavra que foi cantada pelo quarteto, quando eles falam só em Cristo existe a liberdade. A palavra liberdade, no meu ponto de vista, é a que mais confronta o crente no sentido da vigilância e da oração. Porque o ser humano, naturalmente, ele é tendencioso a reivindicar o seu direito de ser livre. E essa reivindicação geralmente vem acompanhada. Eu sou dono da minha vida, eu sei o que eu posso fazer, eu faço o que eu quero, o que eu tenho vontade. E quando a gente olha para o contexto bíblico, realmente o ser humano ele tem algo que se chama livre-arbítrio. Ou seja, eu mesma vou julgar o que eu quero fazer, de que forma que eu quero andar, de que forma eu quero caminhar. Eu tenho essa liberdade como ser humano, como criatura feita pelas mãos do Criador. Ele nos deu essa liberdade de escolha. Mas essa liberdade que nos dá direito de agir segundo o nosso livre-arbítrio e como a nossa vontade, ela deve ser uma liberdade que não seja prejudicial à minha vida diária. Tanto a minha vida em sociedade, quanto a minha vida em família. Imagine, então, o que dizer em relação à minha vida que está sendo preparada aqui para alcançar a vida eterna nas mansões celestiais. Essa liberdade, ela acaba tendo alguns limites, alguns critérios, alguns princípios que não tem como a gente burlar, deixar de obedecer, se eu quiser realmente entrar no céu, porque aqui eu fui fiel. Somente quando eu entendo isso. Então, essa sensação de liberdade, muitas vezes, ela atinge a mente humana na intenção de dizer que não depende de ninguém para nada. Mas quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós sabemos que sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a graça do Senhor, nós não somos nada. Então, nós dependemos totalmente da direção de Deus, da orientação de Deus, da direção do Espírito Santo para a nossa caminhada no dia a dia. E essa vigilância, então, o que ela seria? Vigilante. Por exemplo, eu sei que Brasília é repleto de militares, como o irmão que deu aqui o testemunho de cura, né? Todos os militares e a sociedade sabem que ninguém adentra num território militar se não for autorizado. Porque lá na porta de acesso tem um vigilante. Esse vigilante, geralmente, ele não fica num lugar de ponto cego. Ele fica num lugar que ele consiga enxergar o todo e perceber o perigo à distância. A vigilância do crente é exatamente a necessidade que nós temos de permanecer sempre alerta. Sempre com o sinal de alerta ligado, nos chamando a atenção à necessidade de precaução e de cuidado. E a condição que Deus dá liberdade ao homem é exatamente quando a liberdade vem acompanhada de vigilância. Eu só sou verdadeiramente livre em Cristo quando eu vivo uma vida de vigilância conforme a Bíblia Sagrada. Então, se tal condição ela é descumprida pelo ser humano, a partir dessa ordem dada pela Bíblia Sagrada, ela se torna, no lugar de liberdade, servidão. Porque eu deixo de viver a verdadeira liberdade em Cristo e me torno servo do mundo, escravo de Satanás. Então, essa é a consequência de quem tem liberdade, mas não vigia. De quem é livre nas suas ações, mas não consegue exercer essa liberdade com limites, né? E aí, acompanhado dessa consequência, o ser humano acaba adquirindo culpa. E aí, nesse contexto,
Todos nós, enquanto servos de Deus, que servimos a Deus, precisamos ser cuidadosos, proativos, competentes e ágeis o bastante para prever os problemas, para cuidar, para não pecar, para não errar. E certa vez, nós estávamos em um contexto em que eu ouvi um testemunho de uma pessoa que estava numa situação de um trânsito. E de repente, no meio da estrada, o pneu do carro dessa pessoa furou. Furou o pneu do carro e esse homem ficou nervoso, ficou estressado, estava sem um macaco no carro, não tinha um estepe. E logo percebeu que em volta de onde aquele carro tinha estragado, não tinha nenhum socorro. Alguém que pudesse dá-lo atenção. E esse homem, então, dominado pela raiva, avistou ao longe uma casinha bem distante. E ele resolveu ir caminhando até aquela casa para pedir ajuda. Mas, durante o percurso até aquela casa, a mente dele, que a nossa mente é um poço de pensamentos livres. Ela vagueia livremente. E na sua mente, enquanto ele caminhava até aquela casa, ele começou a pensar: eu vou lá, mas vou à toa. Vou chegar lá, não vai ter ninguém que me ajude. Vou chegar naquela porta, vou bater, não vou ter auxílio. E ele foi pensando tanta coisa ruim, tanta coisa negativa e proferindo tantas palavras que iam ao contrário do que ele necessitava. A sua mente estava tão dominada por aspectos negativos que quando ele chega na porta, ele já estava num nível de estresse tão grande. Um senhor abre a porta e ao invés dele pedir ajuda, ele já se dirige ao senhor: olha, eu já sei que você não pode me ajudar, que região é essa abandonada, gente imprestável, e ele agride a pessoa que morava na casa sem antes nem dizer o que ele precisava. Fim da história. Esse homem agrediu aquele morador, que era um senhor. Alguns vizinhos vieram, tiveram que tirá-lo à força. Ele saiu de lá sem resolver o problema do carro e ainda numa situação de adversidade, construindo inimizades por onde ele estava. Por que eu quero chamar a sua atenção em relação a isso? Ele é livre para fazer o que ele quer, para reagir do jeito que ele quiser, mas as nossas ações sempre têm consequências. E é exatamente nessa medida que nós precisamos perceber que a nossa liberdade, ela deve sempre ser acompanhada de um alerta, de cuidar da nossa mente e do nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E nós precisamos ter esse cuidado. Quando as coisas não vão bem para nós, nós precisamos ter o cuidado de observar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, para não vivermos a nossa liberdade tendo mais reações em meio à circunstância do que realmente ações que identifiquem Cristo na nossa vida e a presença de Jesus na nossa vida. Então, quando nós olhamos esse contexto, uma das questões mais relevantes que nós precisamos cuidar em relação à nossa liberdade no dia a dia e a vigilância que nós precisamos ter através do nosso caminhar, do nosso proceder, é o cuidado com a nossa mente. Como anda a sua mente, os seus pensamentos? No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 5, o escritor vai dizer que os maus pensamentos, eles são como ovos de serpente. Se eles forem chocados, esses ovos de serpente, e na hora que aquela casquinha sair ali, o que vai sair dali? Uma víbora que vai te devorar. E mau pensamento na cabeça do ser humano, daquele que não vive os seus pensamentos diante do princípio da palavra de Deus, é exatamente ovos de serpentes que são colocados pelo inimigo na nossa mente, que nos faz praticar coisas erradas. Olha lá, ovo de basilisco é ovo de serpente. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá e quebrando-os sairá uma víbora. No versículo anterior, creio eu,
que é esse mesmo, ou dentro do contexto, o escritor deste livro, Isaías, o profeta, ele fala que os nossos pensamentos são dessa forma. Eles são como ovos de serpente quando são dominados por Satanás. E aí, nesse contexto, quando a gente observa, quem come desses ovos é o mesmo que está se alimentando de maus pensamentos, de coisas que não vêm da parte do Senhor para nós. E a nossa vigilância, ela deve começar exatamente onde? Na nossa mente. E é exatamente assim que nós precisamos cuidar, que nós precisamos ser vigilantes. E o texto proposto, ele diz assim: e voltando o Senhor para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E os advertiu, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente lê esse contexto, até que ponto você compreende verdadeiramente o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos quando ele diz: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Muitas vezes cometem-se alguns equívocos de interpretar um versículo bíblico sem considerar o seu contexto, o seu significado, sem compreender o porquê que Jesus fala esta frase aos seus discípulos. E é comum a gente ouvir, às vezes, algumas pessoas querendo justificar o seu pecado, o seu erro, a sua queda, dizendo que foi uma fraqueza da carne. E aí a Bíblia fala que a carne é fraca. Eu tive uma fraqueza na carne. E citam, às vezes, até o exemplo de Paulo, quando ele fala lá em Romanos 7,19, pois o bem que quero, esse eu não faço, mas justamente o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. E às vezes a pessoa quer justificar a sua queda, o seu erro, utilizando-se ainda essa advertência. E nós temos observado que aqueles que não recebem a revelação da palavra de Deus através do Espírito Santo, eles tentam interpretá-la e compreendê-la a partir do seu próprio raciocínio e geralmente procurando juntar um versículo daqui e outro ali, como se fosse um quebra-cabeça, na intenção de uma autojustificação, uma autoexplicação sobre os erros que a mesma pessoa comete. Mas alguém já parou para observar ou leu atentamente em que condições que Jesus está declarando que a carne é fraca? Observe bem o contexto da leitura introdutória que foi feita aqui no culto hoje à noite. O versículo 36 diz que Jesus chega com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e ele convida eles a assentarem enquanto ele iria além orar. E ele leva consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e começou-se a entristecer e angustiar-se muito. Jesus estava triste, porque ele sabia que estava chegando a sua hora. E ele então declara com a própria boca, no versículo 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E quando ele volta para os discípulos, ele chega onde estavam os discípulos, que ele havia convidado para subir com ele. E como ele encontra os discípulos? Dormindo. E Jesus encontra os discípulos dormindo e ele fala. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo aqui, ó, ele fala: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? O que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos nesse contexto? Era unicamente uma advertência para que eles permanecessem em vigilância antes que os problemas chegassem.
Mas a questão é que quando nós lemos esse texto, e que muitos usam para justificativa própria, não entendem que Jesus, quando ele diz, na verdade, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele estava querendo dizer? Eu sei que vocês creem, eu sei que vocês são fiéis, mas quando o que está por vir, que é o sofrimento que eu vou passar, a dor que eu vou padecer, por amor à humanidade, vocês não terão resistência para o processo, se não vigiarem em oração antes. E tem muita gente que às vezes passa por processos difíceis e enfrenta tantos embates dolorosos e falta de resistência durante o processo, porque não se prepara antes para o processo. Essa vigilância é exatamente quando eu estou bem, estou feliz, estou contente e não saio da prática da oração, não saio da prática do jejum, não saio da presença do Senhor. E o amanhã, que talvez possa acontecer algo que eu não espero, venha o que vier, nada é capaz de abalar a minha fé no Senhor. Porque vivi um tempo de vigilância. Esse tempo de vigilância é o tempo que eu me alimento. É o tempo que eu me revisto, é o tempo que eu estou forte. Vou usar como um exemplo prático aqui o testemunho que nós ouvimos aqui hoje do irmão. A gente sabe, irmão, eu não sou médico e não sou da área da saúde. Mas eu sou muito cuidadosa com o que eu como. E certamente o sucesso da sua recuperação, além da mão de Deus em primeiro lugar, é resultado de cuidado pessoal. Ninguém passa por um processo como ele passou, num período tão curto, com um milagre de Deus, mas se o físico não corresponder antecipadamente a algo agressivo que ele recebe no organismo. Ele está fazendo quimioterapia e ele está aqui. Porque a mão de Deus está sobre ele, mas eu tenho certeza, irmão, que o Senhor se cuida. Geralmente militares cuidam do corpo, fazem exercício físico, estão sempre prontos fisicamente para qualquer embate, qualquer batalha. E na vida espiritual não é diferente. Vem o vento, não tem nada que derruba a gente, porque eu estava em vigília na presença do Senhor. E é isso que Jesus está alertando aos discípulos: olha, vigiai. Orai, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se eu não fortalecer a minha carne, na hora que eu chegar lá, eu posso não ter resistência. E nós precisamos ter resistência. E essa resistência só se adquire vigiando diante do Senhor em oração. Aleluia! E nós precisamos estar fortes. Jesus está falando para os discípulos, era como se ele parafraseasse: olha, está vindo aí uma batalha terrível. Eu vou ser crucificado, já está chegando a hora. Se vocês não se fortalecerem, vocês não vão aguentar. A pressão vai ser muito forte. Era exatamente o que o mestre estava apresentando aos discípulos. Ele estava apresentando uma justificativa para que eles se fortalecessem no Senhor, para que eles se tornassem fortes. Então, o mestre, naquelas horas difíceis da sua vida, ele sentia como homem. A Bíblia fala que ele veio como homem, então a carne dele sentia a pressão do que ele iria passar, tanto que ele clama ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja conforme tu queres. Ele sabia que não seria fácil, mas o que trazia resistência ao mestre? Ele estava em constante oração. Sempre em oração. Jesus lhes admoestou para que se santificassem ainda mais. O mestre não estava apresentando aos discípulos uma justificativa para a cumplicidade, a prática do pecado. Olha, se vocês pecarem, isso é da carne mesmo. Não. Jesus estava dizendo: santifique-se ainda mais. Desta forma, a carne não vai prevalecer pelo Espírito, sobre o Espírito.
Quando a gente se santifica, quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca, a carne não prevalece sobre o espírito. Permanece superior. Aleluia, o Espírito de Deus na nossa vida. Eu tive uma experiência muito forte essa semana. Tem mais ou menos, nós passamos 2 semanas lá no Ministério Fama e em seguida eu já emendei com um projeto de jejum que o nosso pastor colocou para nós ganharmos almas para o reino de Deus. E foi um projeto muito pesado, assim, na carne para todos nós. Pastor Abinaí, de vez em quando, tem umas propostas e nós da liderança, a gente não tem a opção de não entrar. É para entrar, né? E nós ficamos 2 semanas, nós tínhamos só 2 refeições no dia. Café da manhã e o almoço ao meio-dia, e só nos alimentávamos no dia seguinte. E quando começamos esse propósito, desde 2020, quando Jesus levou o nosso saudoso bispo Abigail, que era o nosso presidente no Ministério Fama, foi um choque muito grande para a igreja, e eu particularmente tinha um apego muito grande com ele que me trouxe do Rio de Janeiro para Goiânia, para servir ao Senhor, é muito ligado ao meu avô, pastor Nicodemos, e a gente tinha um vínculo mesmo de afetividade, de paternidade. Quando eu soube do falecimento do bispo, ele faleceu de Covid, eu tive um pico de pressão alta que eu nunca tinha tido na minha vida. A minha pressão chegou a quase 20. E sempre o meu histórico era de pressão muito baixa. E daquela data para cá, nunca mais eu parei de tomar remédio de pressão diariamente. Desde 2020. Então, são 4 anos. E quando nós começamos esse propósito, eu falei, Jesus, eu já passei por vários cardiologistas, todos os meus exames não dá nada. A resposta do cardiologista é, a sua pressão sobe em razão de descontrole de ansiedade. E toda vez que eu escutava aquilo, eu falava, esse negócio está errado. Eu vou ficar tomando remédio controlado com meu coração bonzinho. Faço exame semestralmente, não tenho nada cardiológico, nada. O físico perfeito. E saber que essa pressão sobe quando eu tenho ansiedade, quando eu fico agitada, nervosa, e tenho que tomar remédio todo dia. Bom, então se eu tenho que fazer jejum, o remédio é à tarde. Vou jejuar o remédio, não vou tomar. Irmão, isso é ato de fé. Eu não estou dando receita para ninguém, não. Tá? Porque às vezes tem alguém aqui no plenário que toma remédio controlado, seria uma infantilidade da minha parte falar que todos têm que fazer isso. Se você crê, faz. Se não crê, não faz. Eu criei. E parei a medicação. 1º dia, 2º dia, e não fiquei com aquela neurose. Pego o aparelho de pressão, afere a pressão. Não, eu vou esperar até sintoma, que a gente sabe que quem sofre de pressão alta, dói a nuca. E foram passando os dias, nada. E até que veio a notícia, então, do falecimento do meu tio, que eu era muito apegada. E foi o meu teste final. Fui para o sepultamento. E quando eu estava dentro do voo de Goiânia para o Rio, começou a vir o sintoma da pressão alta. Estava chorando demais, a ansiedade. E eu não tinha nem o remédio na bolsa. E dentro do avião eu fiz uma oração. Falei, Jesus, alguém fala assim, você tem que aprender a controlar a sua ansiedade. Eu vou desfazer essa frase, Senhor, porque a ansiedade não é minha. Ela tenta me pegar, mas eu não tenho ansiedade. E ela não me pertence. E eu sei que o meu tio foi para a glória. Ele está com o Senhor e ele está bem demais da conta. Nós que ficamos, que temos que vigiar, orar, cuidar para chegar onde ele chegou. Então, Jesus, toca agora aqui na minha cabeça e controla a minha pressão. Irmão, o goiano fala assim, foi mesmo que tirar com a mão. A dor de cabeça passou imediatamente. Eu cheguei lá, aferi minha pressão, quando desci no aeroporto, estava baixinha. 10/6, e eu continuo sem tomar remédio, porque eu tenho certeza que o Senhor me visitou. Mas qual foi o princípio desse processo de experiência? Eu não tomei uma atitude dessa aleatoriamente, eu tinha resistência espiritual para fazer isso. Eu estava num propósito de vigiar, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia diante do Senhor. Por que eu estou compartilhando isso com você? É exatamente o que Jesus estava falando com os discípulos. Quando ele chama a vigilância e a oração, é falando, olha, revistam-se de autoridade, de graça, de poder. Quando chegar a tempestade,
aí então, naquele momento, Jesus, ele referia-se também àquela angústia que ele estava sentindo. A hora dele estava chegando. E ele próprio sentiu a fraqueza na carne. O texto de Isaías, capítulo 53, diz que ele era homem de dores. Ou seja, ele sentia a dor que eu sinto, a dor que você sente. Jesus sentiu. O profeta já o identificava assim, homem de dores. Eu quero ler Isaías 53, até deixei aqui marcadinho, 53, no versículo de número 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, mais uma vez, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos falar a última frase juntos? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! E mesmo Jesus, sendo Deus, mas ele estava em corpo humano, ele tinha o cuidado de estar constantemente em oração, em comunhão com o Pai, ao qual ele orava sem cessar. Isso tornava seu espírito forte. Quer ter um espírito forte? Ore. Quer ter um espírito forte? Leia a Bíblia. Quer ter um espírito forte? Jejue. Quer ter um espírito forte? Mantenha sua comunhão com Deus. Era forte para vencer o pecado, deixando de lado sua própria vontade, para submeter-se incondicionalmente à vontade daquele a quem amava acima de todas as coisas. Ele apela para o Pai. Ao mesmo tempo que ele pede socorro, clemência, Pai, se possível, porém, seja feito conforme tu queres. Era mais interessante para Jesus. O coração de quem ora, o coração de quem vive na presença do Senhor, sempre vai ansiar viver de acordo com a vontade do Senhor. Nunca vai escolher o segundo plano. A Bíblia diz que, humanamente, Jesus era como nós. Por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo. Hebreus 2,17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para expiar os nossos pecados. Então a sua carne, ela era fraca, mas o espírito forte. Por isso que a Bíblia fala que ele não conheceu o pecado. Nunca cometeu pecado. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente o que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A partir dessa compreensão, então, se alguém é vencido pelo pecado, não é porque a carne é fraca, mas porque o espírito do homem está fraco. Quando alguém peca, é um erro dizer a carne é fraca. Não, você tem que admitir, o meu espírito está fraco. Quando o nosso espírito está fortalecido, a nossa carne não se torna vilã contra nós. Ela se torna dominada pelo Espírito de Deus que habita em nós. Nós temos essa autoridade da parte de Deus de manter sob controle a nossa carne, quando o nosso espírito está vivificado na presença do Senhor. E aí então, quando nós entendemos isso, nós somos certos de que nós estaremos nas mansões com o Senhor. Mas quando a gente deixa de obedecer o Espírito,
e se rende à carne. Hebreus 10, 26 diz, porque se pecarmos voluntariamente, isso é muito sério que esse texto diz, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Eu não tenho como alisar essa palavra, gente. É a Bíblia. Se eu não vigiar, se eu der lugar à carne, o que está previsto por o ser humano que não vigia e se afasta de Deus é literalmente o que a palavra chama de fogo e enxofre, perdição, inferno. É isso que está reservado para aquele que não for vigilante. Por isso que a palavra recomenda: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aleluia! Quando deixamos-nos ser pessoas naturais, deixamos de ser homem natural, mulher natural e passamos a ser homens espirituais à luz das Escrituras, nós não temos mais prazer no pecado. Quando a gente deixa o homem natural de lado, o pecado não nos seduz mais, a gente não tem prazer nele. E se alguém gosta, então, como dissemos na introdução, de tomar Paulo como exemplo, né, para dizer a respeito da sua justificativa, né, o mal que eu não quero, esse eu faço, e tal, a gente vai citar aqui, então, algumas referências do próprio Paulo, que desconstrói essa autodefesa que é usada isoladamente na interpretação bíblica e não respeita a essência da hermenêutica bíblica. Gálatas 3:3 diz assim: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Isso é Paulo. Mais um texto de Paulo, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Ele está dando a receita, não quer viver na carne, então anda no espírito. Esse é o caminho. Portanto, Romanos 8:9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha o que diz: esse tal não é dele. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Onde está o segredo, igreja? Andar em Espírito. Esse é o segredo. Mais um versículo, Romanos 8, de 5-13, também diz assim: porque os que são da carne, são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Ah, pastora, mas eu não resisto só uma bebidinha, tão pouquinho, né? Essa falta de resistência é falta de comunhão no Espírito. Ah, eu não resisto uma pornografiazinha, só uma olhadinha. É falta de comunhão no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, o pecado vem, você tem vontade de ler a palavra, você tem vontade de cantar, você tem vontade de adorar. E eu quero lembrar o hino que foi cantado no início: tudo é vaidade, só em Cristo há liberdade. Aleluia! Então, quando nós entendemos isso de maneira nenhuma define que uma vez que conhecemos a graça do Senhor Jesus, nunca mais iremos pecar. Não, nós estamos sujeitos, estamos aqui nessa terra. A tentação está diante de nós todo dia, por isso que o versículo fala: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Mas tudo
O que foi registrado na Bíblia Sagrada foi escrito para o nosso ensino. E a verdade é que à medida que nós nos santificarmos no conhecimento de Deus e da sua palavra, a probabilidade de pecarmos contra o Senhor, ela cai. Quanto mais eu me alimento de Bíblia, menos probabilidade de pecar. Quanto mais eu oro, menos a possibilidade de pecar. Quanto mais eu jejuo, menos o desejo de pecar. Quando eu estou mortificando a minha carne, eu estou fortalecendo o meu espírito. Efésios 4:30 diz: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É por isso que Paulo também insiste em dizer em Gálatas 5:24, os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com as suas concupiscências. Quem aqui é de Jesus Cristo? Fique de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Se tiver um tecladista aí na galeria ou aqui que puder me ajudar, um minutinho, por favor. Eu tenho 5 minutos e gostaria de aproveitá-lo. Um sol maior, por gentileza. Aleluia. Quando nós entendemos isso, se alguém ainda quiser questionar, e se alguém pecar, o que faz? 1 João 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que saibais, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Tem outro texto bíblico que diz: o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só maior, por favor.